Estamos ao vivo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Satisfação imensa aqui estar com vocês hoje, nesse sabadão, não é? Vamos curtir aí um sabadão aí de muito estudo, de muita discussão, muita reflexão, não é? E vamos hoje aí falar um pouquinho, né? Vamos falar, na verdade, mais, né? Vamos falar mais sobre a temática de acessibilidade, não é? Sobre tecnologias assistivas, não é? E sobre a questão aí do design universal, tá? Bom, hoje, conforme a gente já tinha aí mandado nas notificações via Moodle, não é? Via ambiente virtual, hoje nós teremos aqui uma palestra com uma convidada, que é a professora doutora Amanda Menck Mello, tá? O qual eu queria agradecer, Amanda, imensamente aí por você ter aceito o convite de estar com a gente nesse momento e poder refletir um pouco, discutir um pouco sobre essa temática aí tão relevante, não somente para a área, né, para a nossa disciplina, mas para toda a sociedade, né? É uma temática aí muito discutida, uma temática aí que tem muito valor, né, muita significância. Então, tem tudo a ver com o momento atual, né, do nosso curso aí de inovação e com o cenário aí brasileiro, o cenário mundial que a gente está vivenciando, tá? Professora Juliana Braga está aqui com a gente hoje, né, Juliana? Bom dia. Bom dia. Prestigiando aqui, né, a presença da Amanda, com um tema muito importante. Quero agradecer, Amanda, o convite. Agradecer também ao professor Juliana por trazer, né, essa live aqui com esse tema para o curso. E agradecer a presença dos nossos estudantes nesse sabadão aí. Verdade. Agradecer também aos nossos alunos, né, aos nossos cursantes que estão aí firmes e fortes, né, Juliana? Firmes e fortes aí, como sempre. E no sabadão não é diferente, aí estão acompanhando aí essa live aí com a gente. Professora Amanda, vou te apresentar rapidinho, viu, Amanda? Eu sei que o seu currículo Lattes é extenso, né? Eu precisaria aqui de pelo menos 1 hora para falar de todo o seu currículo Lattes, não é, Amanda? Mas vou aqui falar alguns detalhes aqui sobre a sua formação, tá bom? Vamos lá. Bom dia, Inês. Bom dia a todos. Então, vamos lá. Então, a professora doutora Amanda Menck Mello, ela é cidadã alegretense, não é? Ela trabalha na Unipampa, né, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e a formação da professora Amanda, ela tem graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, não é? O qual a professora Amanda finalizou o doutorado, foi em 2007, né, professora Amanda? Não foi? Não é? Inclusive, né, para informação de todos, né, nós estudamos na mesma época, né, Amanda? Na mesma época do mestrado, doutorado, nós somos companheiros aí de pesquisa, né? Tivemos a mesma orientadora, né, Amanda, digamos assim, que é a professora doutora Maria Cecília Calani Baranauskas, né, lá do Instituto de Computação da Unicamp. Então, fomos aí parceiros de mundo acadêmico, né, de mestrado e doutorado, e a acessibilidade tem tudo a ver com a sua área, né, Amanda? Você trabalhou com isso no mestrado, no doutorado, então a Amanda, ela vive imersa nessa área. Até a gente estava falando agora há pouco, né, Amanda? Você adora essa área, não é? Então, é uma verdadeira amante da área de acessibilidade, inclusão digital, tecnologias assistivas. Então, certamente, aí é um tema que a Amanda nada de braçadas, né, Amanda? Muito bom. Então, queria agradecer, Amanda, pela sua participação, tá? Nessa nossa manhã de estudos, e queria passar a palavra para a sua fala, para as suas considerações. E obrigado novamente. Então, bom dia a todos, né? Eu agradeço imensamente o convite aí do professor Juliano Schmigel, da professora Juliana Braga. É uma alegria estar nesta manhã de sábado com vocês, professores, né? Eu também, como professor Juliano e professora Juliana, sou professora e agora faço uma licenciatura, né, em letras português. Que, enfim, a gente está desafiado aí a pensar, né, como incluir a todos
né? Todos os estudantes nos diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, né? Então, esse tema da acessibilidade, ele é transversal a várias áreas, né? E é muito bom poder conversar com vocês, e vou ficar olhando de vez em quando o chat, e aí a gente vai conversando, né? Se não durante, ao final da minha exposição aqui, né? Então, podendo projetar os slides, a gente começa a conversa. Eu preparei essa apresentação para me ajudar na exposição, né, que eu vou fazer durante uns 40, 45 minutinhos. A minha agenda passa por acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, e aí a gente conversa um pouco sobre como fazer, né? É uma pincelada, porque realmente são muitas possibilidades, caminhos, né? E quem sabe a gente também tem a oportunidade aí no final de conversar um pouco mais. Eu vou pedir para, quem sabe, colocar os slides no foco, acho que vai ficar melhor. Isso. Bom, eu trago aqui uma definição de acessibilidade que vem lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, né? Mas a gente tem, assim, toda uma caminhada no Brasil, na legislação, que trata desse tema, né? A Lei de Acessibilidade é lá de 2000. Em 2004, a gente teve um decreto, né, que regulamentou essa lei. O Brasil, ele é signatário da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele dialoga com essa convenção, né, e traz a definição que eu coloco aqui, né, que a acessibilidade é possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Porque aqui a gente está falando, claro, de uma legislação que trata do direito da pessoa com deficiência, né? Mas a gente também pode pensar, como a gente vai observando a seguir, né, que a acessibilidade diz respeito a todos nós. E aqui eu vou pontuar a questão da acessibilidade à informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, né? Bom, gosto muito do que Varson e Stoll trazem. Eles dizem que a acessibilidade envolve o encontro entre as capacidades das pessoas e as características de um ambiente, produto ou serviço, e está geralmente associada ao atendimento de normas e padrões, né? Então, assim, a acessibilidade é esse encontro, né? De um lado eu tenho as pessoas, de outro lado eu tenho ambientes, produtos e serviços com determinadas características, e a ideia é que as pessoas consigam utilizar, independente de suas características também. E isso exige pensar em produtos, ambientes e serviços muito flexíveis, né? E por isso, normas e padrões acabam sendo bem importantes no sentido de orientar os designers, né? A como que eu construo esses ambientes, produtos ou serviços de forma bastante flexíveis, para que mais pessoas consigam utilizá-lo, né? E aí também tem um diálogo com o conceito social de deficiência, né? Quando a gente olha a questão da deficiência, a gente pode pensar que a deficiência não está só na pessoa, mas também nos produtos, nos serviços, nos ambientes que não foram projetados com uma flexibilidade suficiente para que esse encontro que está indicado aí aconteça. Né? Gostaria de sugerir mais tarde, né, que vocês olhem o documentário História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil.
E aí, nesse link que eu também peço para que seja colocado aí no YouTube, para vocês acessarem mais tarde, né? Eu destaquei o seguinte depoimento. Eu costumo falar que a minha deficiência aumenta e diminui de acordo com o meio ambiente que eu estou. Apesar de andar, se você me colocar num lugar cheio de escadas, sem corrimão, certamente a minha deficiência vai aumentar. Mas se me botar num lugar cheio de rampas, de fácil acesso, com condição acessível, a minha deficiência cai, às vezes até pode zerar. Então, não é eu só que sou deficiente, o meio ambiente também é. Né? Eu acho que essa fala ilustra bem aspectos que a gente precisa pensar quando fala de acessibilidade, né? Então, para um ambiente ele ser amplamente acessível, como eu mencionei antes, né, ele precisa ser flexível o suficiente para acomodar as diferenças entre as pessoas. E aí a gente vai ver, bom, como é que a gente faz isso, né? Aqui eu também quero ilustrar o acesso, né, à internet por pessoas diferentes, né? Eu posso ter uma pessoa cega utilizando um notebook, posso ter uma pessoa mais velha, né, usando um tablet, eu posso ter uma pessoa surda também usando o desktop, né? Então, quando a gente projeta sistemas web, né, os sistemas computacionais ou aplicativos em dispositivos móveis, né? Muitas vezes a gente não faz a menor ideia da condição de acesso dos nossos usuários. Na verdade, o que a gente sabe é que eles podem estar em situações muito diferentes, né? Porque hoje aplicações web, por exemplo, né, podem ser utilizadas em dispositivos os mais diversos, com tamanhos de telas, por exemplo, muito diferentes, né? Com ou sem teclado. Então, isso exige aí que a gente conheça, por exemplo, normas e padrões, né? E que a gente faça esse exercício de imaginação também, né? De quem são os possíveis usuários, né? Que recursos que esses usuários utilizam para acessar o produto que eu estou oferecendo, né? Bom, quando falo, então, em acessibilidade, em particular acessibilidade web, eu sempre gosto de trazer os princípios de acessibilidade do W3C, que eles vão nos orientar não só no projeto de sistemas web, mas nos ajudar a pensar também o projeto de outros sistemas digitais, né? Então, um dos princípios é o princípio perceptível, né? A ideia é que as informações e os componentes da interface de usuário, eles sejam apresentados de modos que possam ser percebidas pelo usuário, né? E isso envolve a gente pensar, né? Como é que as pessoas percebem a informação nos sistemas computacionais, né? Então, a gente pode enxergar a tela, ou ouvir, né? Ou usar o tato, né? E por quê? Hoje a gente tem, por exemplo, as tecnologias assistivas, né? Como a gente vai ver alguns exemplos adiante, que oferecem formas alternativas, dependendo da condição do usuário, de acesso à informação. Então, assim, eu posso ter um cego usando o computador, ele não enxerga. Como é que ele vai precisar perceber a informação que está lá, né? Ouvindo pelo tato. Eu posso ter uma pessoa surda também interagindo com sistemas computacionais. De que modo que é importante a gente cuidar da informação? O visual é muito importante, né? Então, não só o texto, mas o uso de imagens, né? Porque a visão é importante para esse usuário. Um outro princípio que a gente pode olhar é o operável, né? Os componentes de interface de usuário e a navegação, eles devem ser operáveis. Operáveis como, né? Com o uso do mouse, com o uso do teclado, com o uso de dispositivos que usam essa interface, né? Que o mouse e o teclado utilizam, né?
Então, a gente não pode pressupor que todo mundo vai poder usar o teclado ou todo mundo vai usar o mouse, né? Então, é importante a flexibilidade aí na operação. Compreensível é outro princípio, né? Que a informação e a operação da interface de usuário devem ser compreensíveis. Isso passa também pela linguagem, né? Que a gente adota. E, por exemplo, a língua brasileira de sinais, né? É a primeira língua dos surdos. Então, a adoção dessa língua é bastante importante para esse usuário. O outro princípio é robusto. O conteúdo deve ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas, né? Então, como eu disse, a gente pode ter usuários com outros recursos, né, que não só os convencionais como mouse e teclado. E mesmo se a gente pensar em termos de mouse, a gente tem diferentes formas, né, de utilizar apontadores de tela. Tem o touchpad e tem outras formas de fazê-lo. Tá? Então, a gente vai explorar mais adiante esses princípios com alguns exemplos de como é que a gente pode pensá-los para promover a acessibilidade, tá bom? Mas é bem importante a gente ter em mente, né, que as pessoas percebem de forma diferente, elas operam de modos diferentes também, e que a gente precisa estar preocupado também em como é que as pessoas compreendem diferentes níveis, né, de proficiência da língua também. Claro que isso depende muito de que sistema a gente está falando, né? Para que tipo de atividade esses sistemas vão apoiar, né? Bom, então a gente estava falando de acessibilidade no sentido da importância da flexibilidade, e o desenho universal vai nos ajudar a pensar como eu promovo a acessibilidade de forma muito ampla, pensando em todos, né? Porque o desenho universal é a concepção de produtos, de ambientes, de programas, serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, o desenho universal ele vai nos ajudar a pensar como fazer, né, essa ampla acessibilidade. Aqui eu tenho um exemplo no espaço físico, né, no acesso a um ambiente através de uma rampa, por exemplo, que qualquer pessoa possa usar, seja cadeirante, mãe com carrinho de bebê, ou pessoas, né, que não estejam nessas situações. Tu tem a mesma forma de acesso para todos aqui, no caso, né? O desenho universal, ele traz 7 princípios, né? Um deles é o uso equitativo. A ideia é que o design ele deve ser útil, ser comercializável para as pessoas com diferentes habilidades. E aí, na ilustração, a gente tem a possibilidade, né, de entrada e saída no estabelecimento comercial em diferentes situações, com carrinho de mercado, em cadeira de rodas, porque a porta, nesse caso, ela abre de forma automática, né? Então, basta que a pessoa se aproxime, a porta abre, a pessoa se afasta, a porta fecha. Bom, outro princípio é o uso flexível, né? O design deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais. A gente tem o exemplo de um projeto, então, de tesoura, que acomoda tanto a preferência do destro quanto do canhoto. Uso simples e intuitivo é o terceiro princípio, né? Então, um produto ele deve ser fácil de entender, independente da experiência, do conhecimento, das competências linguísticas, do nível de concentração do usuário, né? E aí está ilustrado com o pedido de socorro, né? Tem um sistema de apoio
para pedir socorro, ele tem que ser fácil de usar, né? Até por uma criança, aí no caso da ilustração. A informação deve ser perceptível, né? O quarto princípio. Então, o produto ele deve comunicar ao usuário todas as informações necessárias de forma efetiva, independentemente das suas condições ambientais ou habilidades sensoriais. Claro, esse é um modelo de celular mais antigo, né, que está aparecendo aí, mas se a gente também for pensar na nossa experiência hoje com os smartphones, né, a gente pode, se eu pensar na chamada, né, o celular ele vibra, o celular ele emite som, né, ele pode piscar uma luz, né, então são formas alternativas de indicar para o usuário que pode ter uma deficiência ou não, né, que ele está recebendo uma chamada. Então, se eu pensar, né, em jovens, numa boate, em ambiente escuro, também vão ter a possibilidade de identificar que estão recebendo uma chamada, né? Tolerância a erros é um outro princípio. O design deve minimizar os riscos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais, né? E aí tem um exemplo de uma parafusadeira ou de uma pistola de pregos, melhor dizendo, né? E que, para evitar acidentes, né, tem um dispositivo de segurança, que só com uma determinada configuração é que é possível começar a usar para que não dispare os pregos aí de forma errada, né? Um outro princípio é o baixo esforço físico. O produto pode ser usado eficiente e confortavelmente com um mínimo de fadiga, né? E temos aí um exemplo da maçaneta, que é uma maçaneta que a pessoa pode abrir a porta, né, sem precisar pegar a maçaneta necessariamente. Ela pode usar o cotovelo, se não tiver a mão ou o antebraço, né, é possível também abrir essa porta, sem muito esforço. E o sétimo princípio é tamanho e espaço para aproximação e uso, que envolve aí oferecer espaço e tamanho apropriados para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. E a gente tem uma ilustração, neste caso, né, do acesso, por exemplo, ao transporte público, né, ou a um ambiente público, onde uma das catracas ela é mais ampla e ela está integrada ao espaço, né? Então, esses são os princípios do desenho universal que podem nos ajudar a pensar como promover ambientes mais acessíveis, né? Que muito mais pessoas possam utilizar. Porque, assim, ó, a acessibilidade, ela pode ser pensada de diferentes formas. Eu posso pensar, eu quero construir um produto que promova a acessibilidade de uma determinada pessoa. Estou falando de design especializado. Mas o desenho universal, ele pensa no para todos, né? Então, esses princípios, eles nos provocam a pensar de que modo eu posso pensar em produtos, ambientes e serviços que mais pessoas possam utilizar. Bom, a tecnologia assistiva, né, já é voltada especificamente para a pessoa com deficiência, né? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Né? Então, a gente percebe aqui que a tecnologia assistiva é voltada a promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência no seu dia a dia. Né? Então, a gente pode ter produtos bem específicos, né, que remetem ao design especializado para uma determinada pessoa,
ou produtos que possam ser utilizados por um grupo de usuários com deficiência. Um exemplo bem característico são os leitores de tela, né? Então, a gente tem vários leitores de tela que o usuário ele pode interagir com o desktop, com o notebook ou com o celular, né? Escutando a informação que está disponível ali na tela, né? E, assim, desenho universal e tecnologia assistiva juntos colaboram à promoção da acessibilidade, né? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de recurso de tecnologia assistiva, né? Por exemplo, o DOSVox, que é um ambiente voltado para pessoas cegas, né? Então, foi o NCE da Universidade Federal do Rio de Janeiro que desenvolveu esse sistema, e muitos usuários cegos ainda o utilizam. Para usuários cegos que estão começando a interagir com o computador, ele pode ser uma plataforma interessante, por exemplo, para mapeamento do teclado, para leitura de textos, para escrever textos, né? Mas ele é um sistema que a gente pode pensar, um sistema operacional, né? Ele é fechado. E aí, leitores de telas como o NVDA, né, diferentemente do DOSVox, permitem ao usuário acessar a interface, por exemplo, do sistema Windows, né? Como lendo a informação que estão nos menus, que estão junto com os ícones, né? E o usuário, utilizando o teclado, consegue navegar pelos menus, pelos aplicativos e vai tendo esse retorno aural. Um outro exemplo, né, são as linhas Braille. Então, o usuário cego, ele pode, para fazer a leitura de textos, tanto usar o leitor de telas como a linha Braille. Como é que vai funcionar a linha Braille, né? Tem pontos, tem as células Braille, né? E de acordo, então, com o texto que vai sendo apresentado, que vai sendo lido, esses pontinhos eles vão se configurar de formas diferentes, né? Representando as letras do alfabeto, representando números, representando outros caracteres, e o usuário cego pode fazer a leitura com a ponta dos dedos. A gente tem aqui também as impressoras Braille, né? Que ao invés de imprimirem em tinta, então imprimem no sistema Braille. E permitem, assim, que os usuários cegos possam fazer a leitura de textos com as pontas dos dedos, né? A experiência com o leitor de telas e com o Braille é bastante diferente, né? Porque enquanto você escuta o texto e o faz na sequência, né? Com o Braille, o usuário cego pode interagir com o texto de outra forma e acessar também a grafia, né, na língua portuguesa. Bom, um outro recurso aqui é o ampliador de telas, né? E esses ampliadores de telas permitem que as pessoas com baixa visão, por exemplo, ampliem, né, a letra de textos, especialmente quando não for suficiente utilizar o recurso de ampliação que um editor de textos ou que um conjunto que o sistema lá de apresentação de slides permitem, né? Então, também é possível fazer configuração de contrastes, né? E aqui eu mostro alternativas, ó, tanto ao mouse quanto ao teclado. Tem muito mais possibilidades, gente. Aqui a gente tem alguns dispositivos, então, que permitem fazer, às vezes, do mouse ou de algumas operações que o mouse oferece. Temos mouses alternativos e temos acionadores, né? Que permitem simular, por exemplo, o clique do mouse, o duplo clique, né? Ou clicar com o botão direito do mouse. E aqui a gente tem um teclado alternativo, colorido, né, com as teclas dispostas de modo diferente.
E eu não poderia deixar de falar também do intérprete de Libras, que é bastante importante para que pessoas surdas tenham acesso à informação, né, em palestras, em vídeos, enfim. Bom, também faço a recomendação para vocês escutarem aí a última palestra, né, o último pronunciamento do Stephen Hawking, que utilizou durante muito tempo um sistema de sintetizador de voz para fazer o papel, para fazer o papel da fala dele, né? Então, eu faço a sugestão aí para que vocês vejam essa fala do Stephen Hawking. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz acessibilidade, né? Usei os princípios da acessibilidade web para pontuar algumas dicas, então, que vocês podem utilizar, inclusive, nos projetos de vocês, né? Quando a gente fala em percepção, a gente pode ter em conta, por exemplo, né, que um jogo, que um sistema web, né, ele se acomode a diferentes resoluções de tela. Como eu mencionei lá no início, né, as pessoas podem utilizar sistemas web, por exemplo, se a gente estiver falando de jogo para web, em dispositivos com diferentes resoluções, né? Outra possibilidade é permitir o zoom sem perda também, né? De modo que não prejudique a apresentação da informação na tela. É importante oferecer equivalente textual para conteúdo não textual, né? Tendo em mente que pessoas cegas podem utilizar esses sistemas. Então, quando a gente fala em imagens, em vídeos, por exemplo, né? Nas imagens, por exemplo, a gente precisa do texto alternativo, da descrição textual, para os vídeos, a audiodescrição. E se a gente pensar no surdo, por exemplo, o áudio, a pessoa surda não vai escutar, então ela vai precisar da transcrição ou da alternativa em Libras, né? Que é bem importante para pessoas surdas que têm a Libras como primeira língua. Outra questão é proporcionar o contraste adequado, né? E aqui tem um exemplo, se eu estou falando em alto contraste, né? E a gente vai ter uma taxa 7:1. Mas existem 4,5:1 é considerado um bom contraste, embora não alto contraste. Se a gente pensar, né, no contraste entre o texto e o fundo em que esse texto está, né? E existem ferramentas que podem nos ajudar na avaliação do contraste, porque às vezes a gente enxerga, né? Eu digo, que bonito, eu consigo perceber essa informação, mas não quer dizer que outra pessoa consiga fazê-lo, né? E hoje a gente tem ferramentas que com precisão nos ajudam a avaliar o contraste entre duas cores, né? E nos ajudar a fazer a escolha do contraste adequado. Então, essa taxa aí, 7:1, é o alto contraste. Se a gente escolher, por exemplo, fundo preto e texto branco, fundo branco, texto preto, vai dar bem superior a essa taxa de contraste que está aparecendo aí, né? Então, existem muitas possibilidades aí de escolha com auxílio de ferramentas. Uma delas é Tanaguru Contrast Analyzer. Bom, se a gente pensar na operação, né, a gente pode, né, imaginar, olha, é importante que a operação se dê com o mouse e com o teclado, a escolha do usuário, né, respeito também aos diferentes tempos das pessoas na interação com o sistema, permitir que o usuário controle, né, a interação com áudio, com animações, com vídeos, né, basicamente respeitar o tempo do usuário na interação com um determinado sistema, tá? Se eu pensar, então, agora no princípio da compreensão, né, a gente pode pensar no respeito à primeira língua,
pela disponibilização de legendas e ou janela com intérprete de Libras, né? Às vezes a gente encontra um material ou reutiliza materiais em outras línguas, né? E a gente não pode assumir que os nossos alunos, por exemplo, tenham fluência nessa língua, daí a importância de disponibilizar legenda na sua própria língua, e no caso das pessoas surdas, né, de ter a legenda em Libras, através da janela de Libras. Abreviaturas e siglas, né, elas devem ser apresentadas sempre por extenso na primeira ocorrência, né, porque, em geral, são termos conhecidos dentro de um determinado contexto bem delimitado, né, e a gente não pode pressupor que todo mundo, ao ler aquela abreviatura e sigla, vai ter a compreensão do que seja, né. A descrição de links é bem importante, evitando textos do tipo clique aqui e saiba mais, né? Então, quando a gente está descrevendo links, é importante que esse link, o texto dele, seja muito claro, para que a pessoa saiba, afinal, o que eu vou encontrar quando eu acionar esse link, né? E que seja sucinto também, seja claro e sucinto. As imagens, elas são muito importantes, né? Se a gente pensar que elas vão ajudar no entendimento também, né, de certas informações. Então, se por um lado, ao usar imagens, eu preciso oferecer o texto alternativo, né, ao comunicar alguma informação, as imagens contribuem para o entendimento dessa informação. Quando a gente fala em robustez, é importante evitar a instalação aí de novos programas, né, de usar aquilo que é padrão na plataforma, estruturar adequadamente o conteúdo e garantir a compatibilidade com recursos de tecnologia assistiva, né? Então, aqui é perguntado pela Denise, estou dando uma espiada no chat aqui, né? Como é que se faria a acessibilidade de uma criança surda em um aplicativo para alfabetização, caso a criança ainda não domine Libras, né? Essa é uma discussão muito interessante, Denise, e que remete a gente pensar qual é a primeira língua do surdo, né? Da comunidade surda. Então, no meu contato com professores surdos e com pessoas surdas, né? Se a gente está falando de alfabetização em língua portuguesa, a língua portuguesa é a segunda língua, perdão. Então, esse sistema, né, ou esse jogo, eu fico pensando se não é o caso de ele explorar a primeira língua e, a partir dessa primeira língua, dar acesso à palavra escrita, né? E também usar muita imagem, né? Imagem e texto. Eu recomendaria envolver, né, surdos no projeto desse jogo. E, claro, hoje em dia a gente tem muitos surdos com formação de nível superior, professores, né, da língua brasileira de sinais, e que têm um bom entendimento de como é que se dá esse processo de alfabetização numa segunda língua. Tá. Então, vamos adiante aqui. Ainda falando um pouquinho em como fazer, né, aí eu quis destacar como eu penso a acessibilidade de vídeos, de áudio, de imagens e de documentos digitais acessíveis. Então, quando a gente... Na verdade, eu já mencionei um pouquinho, mas eu acho importante pontuar, né, no caso, esses 4 aspectos. Então, o vídeo, a gente precisa oferecer legendas, janela de língua de sinais, audiodescrição, transcrição textual, né? Então, quando a gente fala em legenda, hoje no YouTube, por exemplo, tem uma tentativa de fazer uma legendagem automática. Esse recurso está cada vez melhor, mas ainda necessita ajustes, né? E especialmente quando tu tem a legenda aí com uma tradução automática,
aí a gente ainda pode ter um probleminha adicional, né? Porque precisam ser ainda aprimorados esses sistemas de tradução, mas está se trabalhando nesse sentido, né? Então, você pode incluir a legenda, como a gente já vivencia, né, nos DVDs e tal, que tu embute a legenda no vídeo, né, e, enfim. Tem a janela de língua de sinais, que tem toda uma norma de como colocar em relação ao tamanho da janela, a posição da janela, o contraste que deve ter, né, entre o intérprete de Libras e o fundo. Tem uma norma técnica da BNT, que indica como fazê-lo. A audiodescrição, que é a descrição dos elementos visuais, né, de um vídeo, mas sem interferir o fluxo, né, da informação que é comunicada, enfim. Então, além do áudio, né, que às vezes tem entre pessoas num determinado vídeo, teria toda uma técnica para você comunicar outros elementos visuais. E a transcrição textual, digamos assim, que é um paliativo, né? Se um vídeo não tiver legenda, não tem janela de Libras, né, não tem audiodescrição, aí faz a transcrição textual e disponibiliza junto para que a pessoa tenha acesso à informação que está lá. Digamos que é um último recurso, né? O áudio. A gente precisa disponibilizar a transcrição textual, sem dúvida, assim, para quem não escuta, né, que não tem a Libras como primeira língua, mas é muito importante, no caso do Brasil, a tradução para a língua de sinais, né, porque é a primeira língua de muitos surdos. Mas, no mínimo, oferecer a transcrição textual, né, assumindo que o português é a segunda língua. As imagens, então, é importante adotá-las, né, oferecendo texto alternativo, né, adotá-las para, como eu mencionei, para tornar mais clara, para ajudar na compreensão, né, inclusive se eu pensar em termos dos surdos, hoje muitos sistemas de informação adotam texto demais, então se a gente utilizar imagens, né, de forma parcimoniosa para colaborar a compreensão de certas ações no sistema é bem importante, né? E oferecer a descrição textual para acesso de usuários de leitores de telas. E, finalmente, quando a gente fala de documentos digitais acessíveis, tem uma série de recomendações, né? Como é que eu estruturo um documento no Word, eu organizo, né? Como é que eu gero um PDF acessível, né? Que mais pessoas possam interagir com esse conteúdo. Né? Tem algumas questões aqui no chat, né? O Jefferson coloca que ele leciona a língua inglesa e o grande problema que encontro na tradução e transcrição são as questões das expressões. Por exemplo, once a blue moon em português seria o equivalente a uma vez na vida. Porque a tradução automática não pega essas nuances, né? Tinha alguma outra questão aqui do Juliano Caetano, né? As maiores plataformas de vídeo não disponibilizam recursos como Libras. Se existe um desenho universal ou interesse em acessibilidade, por que não há uma cobrança dessas plataformas para a sua adoção? Olha, Juliano, se a gente pensar no YouTube, né, como essa plataforma, na verdade, pessoas do mundo inteiro e de diferentes organizações a adotam. E fazer de forma automatizada ainda tem muitos desafios. Acho que tem gente pesquisando sobre isso, tudo bem. Então, hoje, ainda é uma atribuição de quem produz o vídeo disponibilizar a Libras, né, ou a língua de sinais, dependendo do país, né, e isso envolve contratação de profissionais, né, de gravar essa tradução e de acrescentar ao vídeo, né. Então, assim, na legislação,
tem algum avanço no sentido de indicar, né, que as grandes emissoras de TV o façam. Mas aí eu acho que essa tua questão também remete a pensar que a acessibilidade é um compromisso de todos nós, né? E que ainda há muitos desafios, né? Quantos intérpretes de Libras, às vezes, a gente tem numa cidade, né? Eu moro num município que é distante da capital, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem pouquíssimos intérpretes, né? Que eu conheço que estão trabalhando profissionalmente em órgãos públicos, dois intérpretes, né? Numa cidade de 80 mil habitantes. Então, acho que passa também por qualificação, né, de mais profissionais, e no caso do setor público, de que a gente possa contratar esse profissional, porque a gente não consegue fazer concurso público mais para intérprete de Libras, né? Então, a gente, na verdade, está perdendo esse profissional, né? Mas eu acho que digamos, um desafio interessante aí, né, para a área de computação, e tem pessoas investigando isso, de como automatizar. E a gente passa por problemas muito semelhantes ao da tradução, né, do inglês para o português. E se a gente pensar da tradução dessas línguas que são orais, né, para a língua de sinais, tem mais outros desafios, inclusive relativos à estrutura da própria língua, né? Então, eu diria assim que quando a gente fala de língua de sinais, né, reforçando, vai muito além hoje, quem sabe daqui a alguns anos isso muda, né? De a plataforma oferecer, porque é preciso qualificar muito essa tradução. Bom, para fechar, então, né, eu gostaria de sugerir alguns materiais. Nós temos hoje a tradução para a última versão das diretrizes de acessibilidade para o conteúdo web, né? Então, essas diretrizes estão organizadas a partir dos 4 princípios de acessibilidade que eu mostrei aqui, e elas trazem recomendações e pontos de verificação, né? Esses pontos de verificação é como fazer, como de fato implementar certa recomendação relacionada ao princípio de percepção, por exemplo, né? E essas recomendações, esses pontos de verificação, eles podem ser verificados ou de forma automática ou por um avaliador humano, né? Um outro conjunto de recomendações é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Ele é baseado nas recomendações do W3C, mas a organização desse documento é diferente, né? Ele tem seções como conteúdo, /informação, formulários, né? Enfim, ele estrutura um pouco, são 45 recomendações que estão indicadas no modelo, com exemplos de como implementá-las, só que eles têm uma estrutura diferente, não dentro dos princípios que eu mencionei aqui, né? Embora dialoguem com esses princípios. O professor Jean Cheiran, que é meu colega na Unipampa, no mestrado, ele propôs um conjunto de diretrizes de acessibilidade para jogos. Esse conjunto de diretrizes, ele é baseado nas diretrizes de acessibilidade do W3C, tá? E não é o único conjunto de diretrizes, mas eu resolvi trazer aqui sabendo desse trabalho que ele desenvolveu durante o mestrado, e é possível encontrar outros conjuntos de diretrizes para acessibilidade em jogos. E eu trago também, eu posso disponibilizar esse link para o professor Juliano, para a professora Juliana, que é uma lista no YouTube que indica como foi desenvolvida por uma colega, Daniele Schmitz, que indica como tornar os documentos mais acessíveis, né? Em particular, aqui, documentos produzidos no Word, que eu posso gerar, então, documentos em PDF de forma acessível, tá? Então, eu vou encerrando por aqui, né?
E o que eu diria para encerrar, né? A acessibilidade é algo transversal, né? Como a gente viu aqui, eu posso pensar a acessibilidade em espaços físicos. Quando a gente olhou o desenho universal, eu pontuei os princípios, e muitos dos princípios remetiam a ambientes, né, e a produtos físicos, mas a gente também tem um compromisso de pensar a acessibilidade nos sistemas computacionais, né, no digital, e existem recomendações para nos ajudar a fazer isso. É uma área muito ampla, bastante mesmo, né? Então, quando eu vou pensar em acessibilidade, o desenho universal, que é o pensar para todos, que é o pensar a flexibilidade, é muito importante. E quando eu falo em tecnologia assistiva, né, ela também é importante para a promoção da acessibilidade de determinados públicos. Então, eu tenho que fazer esse exercício, né, do para todos, que eu quero alcançar o maior público possível, mas eu não posso ignorar que há diferenças entre as pessoas e que essas diferenças precisam ser respeitadas e que, eventualmente, né, as pessoas vão usar a tecnologia assistiva. E quando eu penso em contribuições à área da acessibilidade, eu posso pensar em produtos com desenho universal, assim como eu posso pensar em produtos e serviços de tecnologia assistiva. Depende qual é o público, né? Eu estou desenvolvendo um sistema para todos usarem na maior extensão possível, ou eu estou colaborando para a qualidade de vida, né, de um determinado usuário com deficiência, um grupo de usuários, né? São formas alternativas aí de a gente contribuir para a acessibilidade, né? Então, se eu penso no contexto de jogos, né, eu posso pensar num jogo para lançar no mercado, né, para todos usarem, ou quase todos usarem, ou com essa ambição, né, e com esse propósito, assim como eu poderia pensar em jogos para colaborar a aprendizagem, o desenvolvimento de certas habilidades por um grupo com certas características, né? Então, são caminhos possíveis aí quando a gente está trabalhando com acessibilidade. Né? Algumas referências que eu utilizei, então, para poder trazer essa discussão para cá. Muito obrigada. Obrigada a você, Amanda, pela excelente palestra aí. Obrigado, Amanda. Para a gente conversar. Joia, joia. Muito obrigado, viu, Amanda, pela sua excelente apresentação. A gente consegue perceber ali pelo chat que, devido à quantidade de participação, né, o pessoal está interagindo bastante lá no chat, não é? A gente percebe o quanto é um tema relevante, né? Não somente para o nosso projeto da disciplina, mas também para o cenário, né, atual, né, para a sociedade, né? Na verdade, é um problema social essa questão da acessibilidade, né? O pessoal estava até comentando, né, essa questão aí de sites, né, sites governamentais. Tem muitos sites governamentais que até considero algumas questões de acessibilidade, mas talvez poderia aprimorar um pouco mais. Às vezes não é tudo aquilo que a gente esperava, né, em termos de acessibilidade, não é? A W3C também, né, Amanda, ela vai bastante de encontro, né, com essa questão aí das normas, né, das normatizações voltadas para acessibilidade, principalmente a questão da acessibilidade na web, né, Amanda? Lá na W3, né, W3C, a gente tem as normas, as normatizações, que certamente podem ser usadas aí no cenário do desenvolvimento de websites. Não é, Amanda? Isso, então, sobre isso, Juliano, o que eu gostaria de dizer? É preciso ter esperança. E remetendo ao Paulo Freire, esperança do verbo esperançar. Porque se a gente olhar só para os problemas, né, e não pensar em alternativas de solução, a gente se decepciona muito. Né? Então, eu sempre pergunto para os meus alunos qual é o nosso papel nessa brincadeira toda, né? Numa brincadeira muito séria. Se a gente for pensar, as primeiras recomendações de acessibilidade, elas apareceram lá em 1999.
foram publicadas, né, o conjunto de recomendações de acessibilidade web do W3C. Imagina quanto trabalho foi feito antes para chegar nesse conjunto de recomendações. Aí se chegou num novo grupo de recomendações em 2008. E mais recentemente, isso foi atualizado, né? E até hoje é um desafio que passa pela educação de todos nós, né? Então, se a gente puder trabalhar numa perspectiva inclusiva de respeito às diferenças desde os primeiros níveis de ensino, educação infantil e também no ensino superior, no ensino técnico, né? Isso é muito importante, porque a gente nunca vai poder prescindir desses conhecimentos, porque a humanidade já reúne conhecimento para solucionar muitos dos problemas que a gente encara. A gente precisa que os profissionais eles tenham acesso a essa base de conhecimento e coloquem em prática, né? Então, os projetos práticos, apesar dos desafios, né, eles são muito, muito importantes para a gente interagir com esse conhecimento, né? Verdade, Amanda. Inclusive, Amanda, eu estava me lembrando agora daquele portal que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Unicamp, o pessoal da área de computação, né? Da área de computação, que é aquele portal Todos Nós, né? Que, inclusive, você teve participação. Né? Eu sei que o projeto foi meio que descontinuado, né? Não sei se foi continuado aquele projeto, mas eu lembro daquele site, ele tinha algumas características reais de acessibilidade. Por exemplo, ele tinha aquela questão do contraste. Então, você conseguia clicar em 3 botões, depois, talvez eu possa até passar esse link aí para o pessoal poder conhecer, né? Eu lembro que ele tinha 3 botões, né? Que eram aqueles botões tinha botão de contraste, onde você podia mudar a cor de todo o site, em tempo real, né? Que era voltado para pessoas que tivessem determinadas deficiências, né, Amanda? Até se você quiser comentar alguma coisa. Aí tinha também o tamanho das fontes, né? Você podia mudar o tamanho da fonte, tinha 3 tamanhos de fonte, pequeno, médio e grande. E também tinha um outro recurso que você permitia ao usuário interagir com o website via teclado. Ele não precisava acessar somente pelo mouse, né? Então, eu lembro pelo menos esses 3 recursos que eram bem nítidos, que era a mudança da cor, ele mudava o contraste da cor do site como um todo, dava para você mudar o tamanho da fonte, tinha 3 tamanhos de fonte, e dava também para usar o site, o portal via teclado, usando o Alt Tab, né? A gente usando o Alt Tab, usando o próprio Tab individualmente, e aí através da tecla Enter a gente conseguia acessar aquele link, sem usar o mouse propriamente dito. Isso, tá? Na época, Juliano, isso foi um exercício para mim, né, de como é que eu poderia aplicar as recomendações do W3C em sites web. E na época que esse site foi projetado, a gente não tinha, por exemplo, um modelo de acessibilidade em governo eletrônico como temos hoje, né? A primeira versão desse modelo é de 2004, se não me engano, quando foi lançado o decreto de acessibilidade que previa que os sites públicos, imagina, 2004, todos os sites públicos, eles deveriam ser acessíveis para pessoas com deficiência visual. E hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência amplia isso para todos, né? Então, naquela época, foi um exercício de aplicar as recomendações do W3C, entre recomendações que a gente via em diferentes países, né, para acessibilidade. E são recursos bem simples, né, que já estão bem consolidados nessas diretrizes, né, e que tem a ver com alguns elementos que falei aqui, né? E depois eu lembro que a gente exercitou na época do teu doutorado, que foi mais ou menos a época do Todos Nós, né? Foi. Todos Nós começando em 2004 também. Foi. Né? Que foi a avaliação de sistemas de informação geográficos, né? Que você trabalhou a qualidade dos SIGs em um dos aspectos que é a acessibilidade. Então, para a gente ver, né, como a acessibilidade é algo que atravessa tudo, né? Se a gente pensar em termos de sistemas de informação, de uso de dispositivos móveis, de tudo que a gente faz através, ou utilizando, né, o computador, os smartphones, né? A gente precisa pensar em desenho universal, a gente precisa pensar em compatibilidade com tecnologia assistiva. Sem dúvidas, Amanda.
conforme você falou, a acessibilidade, né, ela é um tema transversal, né? A gente pode integrar a acessibilidade aí com vários outros tipos de sistemas, não é? O pessoal aqui da disciplina em específico, eles estão trabalhando com jogos, né, com games, com acessibilidade em games, mas a gente pode aplicar em qualquer temática, né? Você até falou dessa situação, né, na época aí desse projeto antigo, né, que a gente desenvolveu, né? Antigo não, né? Senão o pessoal está entregando. Já tem mais de uma década, Juliano. Tem 15 anos. Tem 15 anos. Mas até para o pessoal conhecer, ele foi um projeto que foi a aplicação da acessibilidade na área de sistemas de informação geográfica, não é? Que são SIGs. São sistemas que trabalham com a parte de mapas, visualização de mapas, não é? A parte de cartografia também, né? Quem usa muito isso é pessoal da prefeitura, né? Pessoal que trabalha com planejamento urbano, planejamento ambiental, não é? Então, veja, a acessibilidade, ela realmente é um tema transversal, ela pode ser usada em qualquer área do conhecimento, não é? Se eu não me engano, tinha até uma cursante aqui que tinha falado sobre a questão de usar acessibilidade na área da medicina, né? Não lembro aqui quem tinha falado, foi a Ide, né? A Ide Helena, isso. A Ide Helena, ela colocou aqui um apontamento no chat. Ela falou que na área de tecnologia em saúde havia resistência à telemedicina. Hoje a pandemia já mudou a realidade. Então, ela está contextualizando aí, né, para outras áreas do conhecimento. Então, muito bacana, viu, essa reflexão, viu, Amanda? Na verdade, a gente poderia ficar conversando por horas, né, sobre essa temática aí, de tanto assunto bacana, tanta temática interessante que tem aí nesse tema, né? Mas muito bom. Aí, Amanda, tem alguns apontamentos que o pessoal foi fazendo no chat, né? Uhum. Na verdade, eu percebi que no chat apareceu muito mais reflexões do que perguntas propriamente ditas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vi o Jefferson dos Santos no começo, ele falou o seguinte: infelizmente, nem todos os dispositivos tecnológicos são acessíveis para alunos com algum tipo de deficiência. No caso dos alunos cegos, né, a tecla Talkback apresenta falhas, não é? E aí ele complementa ainda o Jefferson falando que em vários smartphones as teclas simplesmente não funcionam devidamente, né? E aí até ele conclui, né, dizendo que é uma situação triste, né? Ou seja, parece, né, Amanda, que as empresas não dão ainda a devida importância às questões de acessibilidade, né? Agora só mais um. Parece que a questão da acessibilidade, o que é mais importante é a questão financeira, né? O que realmente dá retorno financeiro para as empresas, e a questão da acessibilidade muitas vezes acaba ficando em segundo plano, né? Mas vou dizer que eu acho que está faltando muito conhecimento, Juliano, ainda, apesar o conhecimento está no mundo, assim, não dá para dizer que não exista, mas eu digo na formação desses profissionais, né? Então, imagina tu produzir uma tecnologia e só lá no final você se dá conta que a acessibilidade não foi implementada porque uma pessoa foi utilizar e não conseguiu, né? E a gente tem que pensar desde os requisitos. Desculpa se eu te cortei, assim. Eu tenho um aluno agora que pegou o desafio, né? Ele acabou de se formar, que era de tornar um jogo de programação, de ensino de programação acessível, né? E no final das contas, ele, claro, aprendeu muito através do processo de tentativa de evolução e de acessibilização desse jogo, mas tinha um problema bastante sério aí. A plataforma escolhida para desenvolver o jogo não colaborava à produção de um jogo acessível. Então, quando a gente desenvolve jogos, né, uma das questões que a gente precisa se perguntar é: o sistema, né, a IDE, a plataforma, as tecnologias que eu estou selecionando para construir esse jogo, eles me ajudam a promover a acessibilidade? E essa é uma questão básica. E a gente tem muitos sistemas que colaboram à construção de jogos de forma rápida e que não trazem essa possibilidade, né? Então, se não trazem, como é que eu vou construir um jogo acessível? É uma questão para pensar, né?
Mas dialogando com o que tu colocaste, assim, eu acho que é necessário um esforço, né? E a gente não aprende acessibilidade de um dia para o outro, porque realmente são muitas recomendações, muitos detalhes. Então, a prática, ainda que a gente se sinta inseguro, né? Como num contexto como este do curso, né? Ai, como é que eu faço? Ela é importante para nos desacomodar e fazer pensar. Né? Então, eu gostaria de parabenizar aí pelo desafio que vocês estão colocando para os alunos do curso, né, de fazer um jogo digital e pensar em aspectos de acessibilidade. É um caminho importante. Sem dúvidas, Amanda. E é um desafio, né? É um desafio para todos nós, que somos pesquisadores já da área há um certo tempo, e também desafio para os nossos cursantes, para os nossos alunos da pós-graduação, não é? Que estão com essa proposta aí, né, inovadora de lançar a acessibilidade, né, de colocar acessibilidade na proposta de um game, de um jogo, né? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, com certeza. A gente não aprende aí acessibilidade do dia para a noite, mas é um aprendizado, né? É um desafio e a partir desse desafio a gente vai aprendendo aí em conjunto, não é? Vamos lá. Eu percebi que tem uma pergunta aqui, Amanda. Deixa eu ver. É uma pergunta do Lucas Mendes. Ele coloca o seguinte: Amanda, você sabe qual a opinião geral a respeito do uso do recurso de contraste dos navegadores? Já conheci usuários com baixa visão que ignoram os botões de contraste dos sites e usam o navegador. Pergunta do Lucas Mendes. Lucas, eu não sei qual é a opinião, né? Mas eu vejo assim como muito importante que os navegadores ofereçam esse recurso. Até porque muitos sites ainda não trabalham nessa perspectiva, né? De oferecer alternativas de folha de estilo. Então, quando o W3C trouxe essa iniciativa de acessibilidade para a web, ela pensou o W3C pensou em algumas frentes, né? Uma delas é a acessibilidade do conteúdo. Então, a gente precisa pensar em como promover a acessibilidade no conteúdo que a gente produz, mas é importante que os produtores de navegadores, né, dos dispositivos que interpretam os sistemas web, também incorporem acessibilidade. Então, os navegadores hoje nos possibilitam, por exemplo, ampliar a fonte, né, a traduzir textos. Aí você está colocando a questão do contraste, né? Então tem esse esforço, assim como é importante que as ferramentas de desenvolvimento, né, além de serem acessíveis, porque a gente pode ter desenvolvedores com deficiência, elas colaborem para que o conteúdo, para que o sistema que é produzido com o apoio delas tenha acessibilidade. E daí a importância de quando a gente vai construir qualquer sistema digital, né, que é o tema aqui que está envolvido nessa conversa, que a gente escolha ferramentas que nos ajudem nessa tarefa, né? Mas é isso. Então, se os sites hoje eles não oferecem, né, esse recurso tão importante para pessoas com baixa visão, que bom que os navegadores o ofereçam, né? Enfim, não é algo difícil, né, de se implementar nos sites. E se as pessoas não estão encontrando isso, eu acho que vale a pena os desenvolvedores olharem para essas experiências, né? Pô, de repente estou oferecendo um recurso, né? Qual é o problema disso que eu estou oferecendo? Isso envolve observar essa experiência, né? Verdade, Amanda. E eu ia comentar uma questão sobre um comentário anterior que você tinha feito, que é o seguinte, né? De nada adianta a gente desenvolver um software, a gente desenvolver um game, e aí depois de concluir o desenvolvimento, você concluir, olha, agora eu vou começar a pensar nas questões de acessibilidade. Não é por aí. Aí vai ficar difícil, vai ficar muito difícil. Você vai ter que fazer adaptações, não é? Você vai ter que fazer um puxadinho de um lado para o outro para tentar considerar questões de acessibilidade. Então, a gente não pode entender acessibilidade como um puxadinho,
não é? Eu vou fazer um puxadinho para tentar adaptar o meu game para acessibilidade, não é por aí. Na verdade, o processo de desenvolvimento, né, ele já tem que considerar acessibilidade desde o início do processo. E a gente pode perguntar, né, Juliano, quais são os meus objetivos de acessibilidade? Quais são os meus objetivos? Tem uma etapa, eu não sei se vocês usaram essa linguagem com os alunos, né, mas que é a identificação dos requisitos, né? Então, que público eu quero atingir? Eu quero atingir um amplo público, né? Então, com certeza, na hora de projetar, de pensar a solução, eu vou ter que lançar mão de normas ou de recomendações, né, Juliano? Sim, então, sim. pensar lá no iniciozinho. Sim, Desculpa, sim, com certeza. Segue aí com o teu raciocínio. Imagina, mano, a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma discussão, né? É uma mesa, né? É como se fosse uma mesa redonda aqui, né? Mas, na verdade, Amanda, os alunos, os cursantes, eles preencheram no começo do projeto, eles preencheram um documento de contextualização pedagógica, né? E lá eles tiveram que definir objetivo pedagógico, público-alvo. Então, eles já vêm com essa corrente, né? Eles já vêm nessa toada desde o começo do projeto aí, né? Devido a um documento que eles preencheram. Mas é importante a gente destacar, né? Que, na verdade, esse processo de desenvolvimento do software, esse processo de desenvolvimento do game, ele é um processo participativo, não é? Se a gente puder, a gente tem que trazer o usuário para o processo. Desde o começo, a gente tem que ter o usuário do lado, levantar os requisitos, identificar quais são as necessidades reais do nosso usuário, e aí, no final do processo, provavelmente a gente vai ter um software com mais qualidade e atendendo quase que na totalidade todos os requisitos exigidos pelo nosso usuário, não é? Pelo nosso usuário, pelo nosso aluno ou pelo nosso cliente, se a gente estivesse falando do mundo corporativo, né? Do mundo empresarial. Eu queria fazer uma sugestão aqui, só que eu coordeno um programa de extensão chamado Tramas, e nós temos um canal no YouTube, né? E uma das playlists é sobre acessibilidade e inclusão digital, e tem a fala do professor Jean Cheiran sobre acessibilidade em jogos. Então, fica a dica, né? Eu coloquei aqui no nosso chat privado, se vocês puderem colocar lá no chat do YouTube, eu agradeço. Tem o link dele, Amanda? O link do Está aqui canal? no chat privado, para a playlist de acessibilidade e inclusão digital, está aqui em cima. Tá, joia. Pedir para a Lavínia, se a Lavínia puder colocar lá para a gente, Lavínia, por gentileza. Essa playlist aqui, né? Encontrei. Isso. Tá aqui essa playlist aqui, tá joia. Muito bom. Se a Lavínia puder colocar lá para a gente, por gentileza, eu acho que vai ser um canal importante aí para os alunos poderem utilizar para poder finalizar aí o desenvolvimento do projeto, né? Muito bom. Que mais, Amanda? Vamos lá. Eu vi que também ao longo da apresentação, Amanda, você falou essa questão de alguns objetos, né, do dia a dia que são acessíveis. Você falou da questão aí de você ter uma rampa, não é? De você ter, por exemplo, uma porta de um shopping center, uma catraca, não é? E eu lembrei até do exemplo da tesoura, né? A tesoura, a tesoura que a gente usa no dia a dia. A tesoura, ela não é totalmente acessível, né? Uma tesoura, né? Muitas são feitas só para o destro usar, né? Exato. Aquele modelo ali já foi pensado em ser usado pelo destro e pelo canhoto. Se você for tentar usar a tesoura na mão esquerda, é impossível, né? Não sei o que acontece, né? Ela não foi adaptada para você usar com a mão esquerda, né? Então, a gente percebe que até a questão da acessibilidade, ela é importantíssima no sentido de lançar novos produtos para o dia a dia, né? E muitas vezes as empresas não consideram, esquece dessa acessibilidade totalmente, não é? E é um público grande, né, Amanda? É um público grande esse público aí da acessibilidade. Se uma empresa investisse nisso, ela também poderia ter um grande retorno financeiro, se a gente for olhar por esse lado também. Não é? Porque tem um público grande aí que usa desses artefatos, que usa desses objetos. Segundo o nosso censo de 2010, né, era 24% da população com algum tipo de deficiência. É muita gente, né?
É verdade, é uma fatia grande, né? Uma fatia grande, né, Amanda, da população. Joia. Amanda, tem mais algumas considerações aqui que eu tomei nota, tá? O Jefferson aqui, bem participativo aqui, o Jefferson, ele está falando que, no caso, as gigantes americanas estão bem à frente na questão da acessibilidade. Por exemplo, ele está falando aqui do Windows Vision Maker, que permite várias ferramentas em braille, não é? Legal, bem situado. Qual é o nome? Ele falou aqui do Windows Vision Maker. Uhum. Né? Windows Vision Maker. Então, ele está falando aí que vou até colocar aqui no chat, de novo, né? Se alguém quiser pegar o nome da ferramenta, que foi destacada aí, bem destacada pelo Jefferson. Tá? Que mais? Denise também participou bastante aí, né? Ela colocou o seguinte: vejo muitas possibilidades que pode atingir o maior público possível, mas infelizmente não será usável por 100% das pessoas, né? Pois não existe algo que atenda a todo e qualquer tipo de deficiência ou pessoa, não é? Foi mais uma reflexão mesmo, né, Amanda? Uhum. Que mais? Denise. Infelizmente, por mais que queiramos, a tecnologia não é tão acessível financeiramente para ser acessível a qualquer público. Então, a Denise aí, novamente, falando da questão aí da parte financeira, né? Joia. Olha, tem uma pergunta aqui da Denise que eu peguei. De novo, da Denise aqui, tá bem participativa. Não sei se já respondeu, Amanda, essa pergunta. Se você já respondeu, aí você me corrija. Tá. Da Denise também. Como faria a acessibilidade de uma criança surda? Essa eu comentei. Foi respondido, né? Uhum. Tá. Que mais? A Ide Helena, ela colocou o seguinte, é mais um comentário também. Já tive colegas autistas que não conseguiram dar continuidade ao curso devido a ter problemas com acessibilidade tecnológica. E ele não conseguia aguentar nem o barulho do teclado. Puxa vida, hein? E ela complementa falando que a matemática é extremamente relevante, né? Tudo isso que a gente está discutindo. Amanda. Uhum. Tá? Que mais? Vamos lá. Aqui eu vi que o Juliano Caetano, é um dos últimos comentários, ele pede sobre recomendações para usuários idosos. E aí eu me lembrei do laboratório de utilizabilidade da UFSC, né? Lá tinha um conjunto de recomendações para idosos. E eu acho uma questão bem interessante, né? Porque todos nós envelhecemos, e quando a gente envelhece, a gente pode ter algumas perdas, né? Tanto na percepção, nos nossos sentidos, né? Quanto também físicos e cognitivos, né? Então, essas recomendações de acessibilidade do W3C, de certa forma, né, procuram pensar a web amplamente acessível. Mas se a gente vai pensar em tecnologia específica para o público idoso, porque também é um nicho, né, de mercado e é um público que tu pode querer alcançar, eu lembro muito daqueles telefones com teclas digitais bem grandes, né? Inclusive dá para a gente pensar em configurações no computador, no celular, né? Dá uma investigação bacana, assim, né? Um projeto de inclusão digital com idosos para avaliar como é que estão as tecnologias hoje, né? O que dá para melhorar para que elas sejam mais acessíveis para esse público. Mas tem pessoas que investigam, né? Que já propuseram recomendações para tornar sistemas digitais mais acessíveis aos idosos. Foi, exatamente, Amanda. Inclusive, Amanda, você bem situou, né, o Lab Útil, que é um laboratório de pesquisa lá do pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o professor Walter Sibes, né? O professor Walter Sibes, que orientou vários projetos de mestrado e doutorado nessa linha, né? E aí eu fiz aqui uma pesquisa rápida, eu encontrei links, tá? Encontrei aqui alguns links, inclusive de uma dissertação, tá? É uma dissertação de mestrado da aluna, da mestranda, né, na época,
Márcia Barros de Sales, que ela trabalhou aqui com o desenvolvimento de um checklist para avaliação de acessibilidade da web para os usuários idosos. Então, vai bem de encontro com essa pergunta aí do Juliano, né? Do Juliano Caetano, que fez o apontamento, né, Amanda? Então, olha que bacana, pessoal. Já surgiu um material complementar aí para vocês fazerem a leitura, hein? Olha Sim, que bacana. olha, tem muitas questões interessantes, estou adorando aqui, né? Tem uma que está aqui no nosso chat privado, que foi postado lá, né? Se eu conheço iniciativas de acessibilidade envolvendo assistentes de voz como Siri, Alexa e Google Assistente. Eu não cheguei a investigar essas ferramentas em si, mas eu ouvi o depoimento de uma amiga um tempo atrás sobre a leitura de livros, né? E ela gosta muito da voz da Alexa. Porque se a gente pensar nos sintetizadores de voz há uns 10 anos atrás e como eles estão hoje, né, houve uma grande mudança. E é possível fazer o comando de voz, né? Então, o cego pode acionar uma série de aplicativos usando a voz, assim como também hoje fazer uma leitura mais agradável, né? Porque, embora se eu fale ainda em leitura de textos, né? A voz humana, ela é muito mais agradável do que a voz sintetizada, mas eu lembro bem dessa minha amiga ter dito, assim, que tem gostado da voz da Alexa, acho que foi a Alexa que ela comentou, né? E da forma como ela falou, assim, pareceu uma amiga muito próxima, inclusive. Então, que bom que a gente está avançando, né? Quem sabe daqui a um tempo a parte relacionada a Libras, né, dê também um salto, mas é muito desafiador ainda. E aí eu vi que tem vários comentários sobre a questão da inclusão na escola, né? Gente, a gente poderia ter uma conversa aqui sobre políticas públicas em educação, embora eu não seja especialista, mas recentemente eu fiz o componente curricular. E aí uma reflexão, assim, que, né, a gente vive num sistema capitalista, né, que tem certos valores aí que dificultam muito que a gente avance como humanidade, né? Mas é importante a gente estar sempre bastante incomodado, né? E pensando qual é o meu valor, né? A gente tem a Carta dos Direitos Humanos, que coloca uma série de direitos, né? Que é para todos, a saúde, a educação, né? A segurança, e se a gente for ver, nossa Constituição também traz isso, né? A gente acredita nisso, é uma questão, né? Então, é luta diária, né? Infelizmente, a gente não vive num mundo perfeito e talvez ele nunca fique. e é uma luta, né? Então, eu acredito na educação para todos, né? Como é que a gente pode mobilizar a nossa comunidade para trabalhar ambientes mais acessíveis? Mas aí nosso contexto, né? Nosso sistema não ajuda muitas vezes, né? A gente fica batendo a cabeça na parede, né? Porque são lutas de valores. Exatamente, Amanda. É uma reflexão, né? É uma reflexão que a gente tem que parar e fazer sobre toda essa temática. E envolve muita coisa também, né, Amanda? Envolve muitas variáveis, né? Tudo isso que a gente está falando. Muito bom. Na verdade, Amanda, a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre esse assunto, né? De tanta coisa legal, tanta coisa bacana que tem para falar aqui, não é? Muito bom. E a gente já está meio que já se aproximando do encerramento, né? Já são 10h29, né? Pelo que eu estou vendo aqui, né? E a nossa programação seria às 10h30, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta que apareceu aqui, né? Não sei se dá tempo dessa última pergunta. Essa aqui eu acho que foi respondida, né? Essa aqui foi respondida, né? Da Alexa, que é o que você falou no momento. Tá certo. E só fazendo um gancho, Amanda, o pessoal perguntou dessa questão aí da Alexa. Eu sou editor de uma revista e vai sair um número agora, até final de junho, até comecinho de julho, no máximo, vai sair um número. Ela é semestral. E tem um artigo que a gente vai publicar que é exatamente sobre isso. O pesquisador, ele fez uma revisão, ele fez teste com esses assistentes.
e ele verificou o que tem de problemático, o que tem de positivo, eles fizeram um teste com usuários reais. Então, olha aí, pessoal, como é bacana essa discussão. Assim que sair a revista, ela deve sair aí até o comecinho de julho, eu já solto para vocês esse artigo aí. Não posso ainda porque ele está no prelo, né? Não posso soltar o artigo ainda. Mas assim que for publicado, eu solto esse artigo para vocês fazerem mais uma leitura aí no mês de julho, pessoal. O problema é que vocês já vão ter entregue o projeto, né? O projeto vai ter sido entregue, mas vai ser uma leitura interessante aí para vocês fazerem no mês de julho. Podem ter certeza que eu vou encaminhar esse artigo para vocês, tá bom? Mas, novamente, Amanda, obrigado, muito obrigado pela apresentação, pela sua palestra. Gostei muito, não é? De você ter falado para a gente desse mundo fascinante aí da acessibilidade, tá? Agradeço também aos participantes, né, que estão aí firme e fortes no sabadão, participando, interagindo, como sempre, né? Nossos alunos aí são ótimos, sempre muito participativos. E retorno a palavra para a professora doutora Juliana Braga para suas considerações finais. Então, novamente, muito obrigada, tá, Amanda? Foi muito bom, muito esclarecedora. Eu acho que a sua palestra complementou muito o curso que a gente está dando agora de design, né, que o professor Juliano está produzindo. E ela trouxe também reflexões importantes, né, fora do escopo técnico, né, da importância da gente ter essa disciplina para esse público, né, falar sobre isso para esse público. A gente é uma oportunidade, a gente sabe, né, Amanda, que no curso mesmo de computação não tem essa disciplina como obrigatória, né? Então a gente não tem tanta oportunidade de falar o que a gente está falando agora, né? E contar com você, que já trabalha nisso há muito tempo, com toda a sua profundidade, né, que você trouxe para a gente, é realmente uma honra, tá? Eu acho que vai ajudar muito aí nessa reta final dos projetos. Então, mais uma vez, muito obrigada. E, Juliana, obrigada também. Obrigada também, viu? Eu gostaria de agradecer, né, por mais esse encontro, porque nosso último encontro foi há uns 7 anos atrás, né, em função do livro, né, Juliana? Foi, verdade. Que foi uma alegria. Oi? Bem lembrado, Amanda. Até para falar para os alunos também que eles leram, né, em objeto de aprendizagem, um capítulo do livro que você era autora, né? Então, eles estão tendo a oportunidade aqui de falar com a autora de um dos capítulos sobre acessibilidade ao objeto de aprendizagem. E foi um encontro bacana, assim, num evento, né? E daí surgiu essa possibilidade de colaboração. E eu lembro que fui provocada, então, por você, né, a construir aquele texto. Para mim foi super importante, foi gostoso, né? E eu queria só responder, se vocês me permitem, a uma provocaçãozinha, né? Deixa eu ver aqui. É do Wagner. Realmente, Wagner, a gente está num momento assim muito difícil, né? Eu digo politicamente, onde as questões de acessibilidade já não têm o mesmo contorno de a gente vinha numa constante evolução, né? E a gente está dando uns passos para trás, infelizmente, porque política é prática, né? Política não são só os documentos, né? Mas são todas as ações aí que estão envolvidas em a gente concretizar aquele mundo que a gente acredita, né? Então, se a gente acredita na acessibilidade, não basta a legislação, que é muito bacana, né? É necessário ter fomento, é importante que a gente tenha condições na universidade de executar projetos e de contratar profissionais, e nas escolas também, né? Eu acho que, enfim, então é muito complexo. Quando a gente fala em acessibilidade, né, para ter concretude no sistema que a gente vive, a gente precisa de muito mais, né, do que a gente tem conseguido alcançar. São prioridades, né? E aí isso passa pelo respeito às diferenças, né? Que para alguns é um princípio fundamental, para outros, infelizmente, não.
né, eu gostaria, então, de agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente que agradece. Boa semana. Obrigada. Então, vamos encerrar, né, pessoal? Tchau, bom final de semana para todos. Juliana, você quer reforçar a questão da pergunta que você vai fazer? Ah, sim, com certeza. Com certeza, Juliana. Só fazendo o fechamento, né? O pessoal vai ter que desenvolver uma atividade relacionada à palestra, não é? Alguns aí perguntaram no chat, então não era obrigatório assistir a palestra ao vivo, não é? Quem quiser pode assistir a palestra gravada posteriormente, porque a palestra foi gravada, tá? E nós iremos disponibilizar 2 ou 3 perguntas, tá? 2 ou 3 perguntas, e a gente deverá disponibilizar essas 3 perguntas até o meio-dia, tá bom? A gente vai fazer uma análise agora rapidinho, né? E até o meio-dia, no Moodle, a gente vai disponibilizar as 3 perguntas que vocês vão ter que responder e enviar até a data de segunda-feira, tá? A unidade vai ficar aberta até a segunda-feira próxima, que é o dia 28, tá ok? Mas obrigado. Novamente, obrigado, Amanda, obrigado, Juliana, e obrigado a todos os presentes, e a Lavínia pelo suporte técnico, né, que está aí sempre com a gente. Não podemos esquecer da Lavínia. Isso. De jeito nenhum, sem ela. Verdade. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Bom final de semana. Bom trabalho.